Olá, Deus abençoe a sua vida. Vamos para mais uma aula. Hoje eu quero falar sobre a preparação espiritual para o ministério. Atos capítulo 13, verso 2. Separai-me a Barnabé e a Saulo para a obra. Qual é o objetivo dessa aula? Ensinar que o ministério não começa com atividade. Ministério não é ativismo, não é. Ministério começa com intimidade. A preparação espiritual, ela é essencial para que o servo de Deus cumpra o seu chamado com santidade, sabedoria e no poder do Espírito Santo. Então vamos entender o Espírito Santo e o chamado ministerial. Atos 13, 2, disse o Espírito Santo: separem-me Barnabé e Saulo. O chamado para o ministério é iniciado pelo Espírito. Ele não pode ser uma ambição humana, ele não pode ser uma busca humana, mas é iniciado pelo Espírito Santo. É Ele que nos separa, é Ele que nos chama. E uma vez que isso acontece, há a confirmação. E essa confirmação vem dos líderes espirituais em oração. Então, é iniciada pelo Espírito, confirmada pela liderança, e ela vem acompanhada de uma capacitação divina, dos dons. Se o Espírito Santo não começa com o Espírito Santo, se é iniciado pelo Espírito, ele te separou, ele vai te capacitar e ele vai te dar o que você precisa, as ferramentas para você viver esse ministério. Então, antes de fazermos algo para Deus, precisamos ter certeza que fomos chamados por Ele. Chamados por Ele. Então, se eu tenho essa convicção que Ele me chamou, o que eu preciso? Vive uma vida agora de santidade, uma vida de consagração. Nós já tivemos essa aula aqui. 1 Timóteo 4,16, Paulo diz a Timóteo assim: atente bem para a sua própria vida e para a doutrina. Então, se eu fui chamado, uma vida de santidade é o que eu preciso ter. Então, entenda, a vida de santidade, ela é o alicerce do ministério. É o que me mantém firme, é o alicerce. Essa vida santa, essa vida bonita. Isso vai proteger o ministério e isso vai honrar o nome de Deus. E não só isso. Porque para mim ter uma vida de santidade, uma vida de consagração, isso vai requerer de mim renúncias, vigilâncias e muito temor do Senhor. E muitas vezes nós temos fugido disso. Mas não tem ministério sem esse caminho. Então o ministério é chamado primeiro para ser e depois para fazer. Escreve e guarde isso. Ministério é chamado primeiro para ser, então eu me torno para depois eu fazer. E muitos acham que ministério é fazer, fazer, fazer. Não, ministério você se torna. E aí depois você faz. E o que eu preciso? Eu preciso de uma vida de oração, de jejum no Espírito. Atos 14, 23. Em cada igreja, em jejum e oração, lhes confirmavam os presbíteros. Gente, a preparação espiritual no ministério bíblico, ela sempre inclui orações intensas e jejuns específicos. Ela vai alinhar o coração com o espírito. Ela afasta a distração e ela vai estar fortalecendo a fé. Então, uma vida prática de oração e jejum é o que todos que estão no ministério precisam ter. Isso vai trazer discernimento, isso vai trazer quebrantamento, isso vai trazer direção sobrenatural. Então Jesus é o nosso modelo. Jejuou 40 dias antes de iniciar o seu ministério público. A oração e o jejum, elas não são recursos opcionais. Não. São ferramentas de alicerce. Sem isso, seu ministério fracassa. Sem isso, seu ministério vai fracassar. Agora, o propósito de Deus, quando Ele nos chama, é que nós possamos viver um crescimento no fruto do Espírito. Então, no chamado, no ministério, entenda que antes dos dons, Deus forma em nós o caráter. Porque é terrível alguém que tem os dons, mas não tem o caráter. O fruto do Espírito, ele é o alicerce do ministério saudável. Porque é ele que vai te manter firme, é ele que vai evitar você de cair. Um ministro com dons, mas sem fruto, se torna perigoso. Ele flui nos dons, mas ele não tem o fruto do Espírito. Ele tem o dom, mas ele não tem o caráter. Isso é perigosíssimo, muito perigoso. Então, crescer no fruto
é refletir a imagem de Cristo em todas as áreas. Então, se eu quero um ministério duradouro, ele nasce de corações curados e moldados pelo Espírito Santo. Agora, vamos pensar aqui num ministério frutífero e um ministério longo. É necessário comunhão com o Espírito do ministério. 2 Coríntios 13, 14 diz assim: a comunhão do Espírito Santo seja com todos vocês. A comunhão com o Espírito, ela é a fonte de direção espiritual. Isso vai te ajudar nas decisões ministeriais. E quantas decisões nós temos que tomar? Ela vai gerar força emocional diante dos desafios. Vai gerar discernimento espiritual em tempos de crise. E vai gerar o frescor da unção, mesmo após anos da caminhada. Essa unção nova que vai conduzir você. Então entenda, nós não podemos depender apenas de métodos, nós precisamos depender da presença real e a presença diária do Espírito Santo na nossa vida. Para a gente terminar, como se preparar para o ministério? Um ministério em espírito e verdade. Primeiro, reflexão do seu chamado. Antes, anote sua história com Deus, para você sempre reafirmar a sua motivação. Segundo, estudo profundo da palavra, mergulhe nas escrituras. Gente, o ministério, se ele não tiver alicerçado na palavra, vai ser um desastre. Vai ser um desastre. Tenha prática de oração constante. Então, separe horários fixos, busque a Deus, ore. Além disso, faça jejuns regulares. Pegue essa prática bíblica e faça ela constante na sua vida. Então essa disciplina espiritual da oração, do jejum, tem que ser regular, porque isso vai fortalecer o seu espírito. E não esqueça da mentoria espiritual. Caminhe com líderes, com homens e mulheres mais experientes, maduros, que vão te corrigir e vão te incentivar. Então grandes ministérios são sustentados por pequenas disciplinas feitas com fidelidade. Então o Espírito Santo, ele nos chama, ele nos capacita e ele direciona ministros segundo o coração de Deus. A preparação espiritual, ela é indispensável para um ministério duradouro e um ministério frutífero. Oração, jejum, santidade, estudo, comunhão, gente, com o Espírito, isso vai moldar o ministro antes do púlpito, antes do serviço, antes da obra. Então o maior investimento que um líder pode fazer é na sua vida com Deus. O maior investimento que um líder pode fazer é na sua vida com Deus. Então eu quero te abençoar. Se Deus permitir, nós vamos estar aqui amanhã para mais uma aula e tem sido um privilégio estar caminhando com você aqui nesse estudo sobre o Espírito Santo. Então, amanhã, se Deus permitir, nós vamos para a última aula do Espírito Santo. Então nós vamos falar sobre as blasfêmias do Espírito Santo. Eu acho que todos estavam esperando sobre essa aula, deixei ela por último, justamente porque é a aula mais esperada. Então amanhã nós vamos falar sobre a blasfêmia com o Espírito Santo e terminamos esse módulo no nome de Jesus.